Fala galera, tudo bem com vocês? Depois de 2 dias do Flamengo conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil, o assunto continua sendo o Gabigol, por tudo que vem acontecendo nesses últimos dias, pelas declarações polêmicas do Gabigol após a partida da final. Eu vou falar um pouquinho disso aqui, vou dizer o que eu acho do Gabigol, do que eu acho da saída dele, mas antes eu quero te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos. Dá uma observada aí, vê se você já é inscrito ou não. Se você não é inscrito, não custa nada, é de graça. Clica aí em se inscrever e clica também no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Bem, galera, tá aí para todo mundo ver a polêmica do Gabigol, mais uma polêmica do Gabigol no Flamengo. Mas para a gente entender o que está acontecendo agora com o Gabigol, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para a gente compreender toda essa confusão e para eu fechar a minha opinião em relação ao Gabigol, a essa saída do Gabigol do Flamengo. O Gabigol, no final do jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo foi pentacampeão e ao invés dele ir comemorar com os companheiros de equipe, ele deu algumas declarações polêmicas. Falou do Tite, falou da diretoria do Flamengo, do Marcos Braz, e disse que não jogaria mais pelo Flamengo a partir do ano que vem. Essas declarações, lógico, chamaram praticamente todos os holofotes para ele, tirando ali um pouco, pelo menos tentando tirar um pouco do brilho da comemoração do Flamengo no pentacampeonato da Copa do Brasil. E aí agora a torcida está muito dividida. O Braz, quando chegou no Rio de Janeiro, foi muito hostilizado pela torcida do Flamengo por não estar renovando com o Gabigol. E eu não concordo com isso, apesar de eu não gostar do Braz, apesar de eu achar que o Braz já deveria ter saído do Flamengo em 2021. Em 2021, o Braz deveria ter saído do Flamengo já, beleza? Não concordo com o que o Braz tem feito, mas em relação ao Gabigol ele acertou. A gente precisa reconhecer isso. Não é para renovar com o Gabigol. Não nos termos que ele quer, não da forma que ele quer, e a gente vai entender isso a partir de agora. E para entender isso, a gente tem que voltar em 2022. Em 2022, com o Pedro no elenco do Flamengo, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele começa a perder espaço no Flamengo. Ele perde muito espaço no Flamengo porque o Pedro é uma máquina de fazer gols, vinha jogando muito bem e foi conquistando o seu espaço. E mesmo sendo reserva no Flamengo, fazendo os seus gols, ele ficou quietinho no banco esperando sua chance de virar titular. Então, já em 2022, o Gabigol virou reserva no Flamengo. Para quem não lembra, o Gabigol não passou a ser reserva esse ano, não. Foi lá em 2022. E o Dorival Júnior quando assumiu o Flamengo, chamou o Gabigol, conversou com ele, com uma ideia de usar o Gabigol de segundo atacante, como eles já haviam jogado juntos no Santos. Quando o Dorival treinou o Santos, o Gabigol estava lá e o Gabigol jogava de segundo atacante. Se eu não me engano, quem era o centroavante era o Ricardo Oliveira. E ele só teve essa chance porque o Bruno Henrique se machucou. Porque senão o Gabigol não ia ser titular em 2022. Porque a queda dele em 2022 foi muito grande. No ano passado, ele já começa a temporada no banco. E aí, o Flamengo, aquela máquina de moer técnicos, não renova com o Dorival, vem Sampaoli, o Sampaoli com problemas gravíssimos de vestiário, o Pedro sendo agredido pelo o preparador físico do Sampaoli, e mesmo assim o Pedro era o titular do Flamengo e não era o Gabigol. E ano passado o Gabigol fez uma temporada terrível. E aí, desde o final do ano passado, começa a história da renovação ou não do Gabigol. E ali já começa a ter muita discussão. Parte da torcida apoiava a renovação, parte da torcida não apoiava a renovação, porque o Gabigol não tinha feito um bom ano. Mesmo assim, o Gabigol termina o ano com 20 gols e termina ali vice-artilheiro do time, mas vinha apresentando um péssimo futebol.
E quando chega no final do ano passado, quando o Tite assume, fica aquele ponto de interrogação. E agora? Gabigol vai jogar ou não vai? E estava na cara de que o Gabigol não ia ter tantas oportunidades com o Tite. Mas o Gabigol, como jogador, ele deveria mostrar que ele estava pronto e deixar na mão do técnico, essa bomba na mão do técnico. Eu vou mostrar que toda vez que eu entrar, eu vou corresponder, eu vou jogar bem, eu vou fazer gol. Mas o que o Gabigol fez foi, no início do ano, dar uma de estrelinha, como ele sempre fez, de marrento que ele é, e não quis cumprir o protocolo no exame antidoping. E, por causa disso, ele foi afastado do futebol. Então, eu entendo e concordo quando se fala que o Tite prejudicou o Gabigol em 2024 no Flamengo. Mas a gente não pode esquecer que a própria marra do Gabigol, o próprio estrelismo do Gabigol, tirou ele durante meses da ação de poder jogar futebol. Por culpa dele mesmo, Gabigol. Não foi o Tite que orientou o Gabigol a ele não seguir o protocolo do antidoping. Sendo severa, dura demais a punição ou não, quem procurou isso foi o próprio Gabigol. E depois, quando ele fica disponível, o Tite, que já não ia muito com a cara dele, e aí para mim foi o maior erro do Tite, colocar suas questões pessoais à frente da instituição. Não deveria ter feito isso. Ele deveria ter colocado o Flamengo à frente das suas questões pessoais. E a partir do momento que ele perdeu o Pedro, ele deveria ter usado o Gabigol naquela posição. Em alguns momentos, o Tite colocou o Gabigol de meio campo para armar jogada. Isso não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. O Tite, de certa forma, realmente deu uma queimada no Gabigol. Mas o Gabigol procurou também, lembrando que lá atrás o Gabigol mandou o Tite se lascar. Todo mundo lembra disso. Então, era claro e notório que o Tite iria boicotar o Gabigol, porque o Tite é desse jeito, e o Gabigol não se ajudou. E se o Pedro não tivesse se machucado, ninguém estaria falando em Gabigol. E eu arrisco até dizer que se o Pedro não tivesse machucado, era arriscado o Tite ainda ser técnico do Flamengo. Porque no jogo contra o Peñarol, que foi determinante para a saída do Tite no Flamengo, se o Pedro tivesse, talvez ele guardaria ali uns 2 gols. Inclusive, no jogo da volta lá no Uruguai, passa a bola na frente do Gabigol e ele não consegue alcançar a bola, porque ele estava pesado, ele estava sem ritmo, ele não conseguia chutar. Era vergonhoso ver o Gabigol em campo. E com o Felipe Luiz, ele passou a ter mais minutos e mesmo assim não rendeu. Ele fez 2 gols na final, graças a Deus. Mas alguém aqui tem dúvida se ele não tivesse feito aqueles 2 gols, o Flamengo não seria campeão? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Flamengo continuaria sendo campeão da Copa do Brasil. Mas ele fez os 2 gols, é pago para isso, é muito bem pago para isso, ganha uma fortuna por mês para fazer gol. E no ano de 2024 ele só tem 7. Aí você fala, mas só tem 7 porque jogou pouco. Então vamos ver. Hoje de tarde saiu uma publicação, né, um comunicado do Flamengo do afastamento do Gabigol. Para a gente entender esse momento atual, o Flamengo afastou o Gabigol. E o comunicado do Flamengo diz assim: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o qual o Gabigol está em clima de guerra, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, à comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias
no Campeonato Brasileiro. Então, aqui dá para entender que o Flamengo está desde ontem tentando conversar com o staff do jogador e não teve resposta. E por causa disso, o Gabigol não vai ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. E aí o Gabigol foi lá no X e disse o seguinte: em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã, treinei hoje normalmente, e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte amanhã. Então, o Gabigol, já sabendo que tem uma relação estremecida entre torcida e Marcos Braz, está jogando mais uma vez a torcida contra a instituição, dizendo que vai de setor norte amanhã torcer pelo Flamengo contra o Atlético Mineiro, que é o setor onde a torcida organizada do Flamengo fica. E atenção, torcida, é arriscado ele estar fazendo isso já para gerar materialzinho para o Cruzeiro, tá? Para dizer que ele é Cruzeiro, que ele já é anti-galo já desde sempre, beleza? É arriscado ele já estar usando a torcida do Flamengo para cutucar o Galo em favor do Cruzeiro, beleza? Tá fazendo a mídiazinha dele. E outra coisa, já está aí circulando nas redes que o Gabigol, no jogo de domingo, deu um show de estrelismo no vestiário. Quando ele soube que o Felipe Luiz chamou o Bruno Henrique para entrar no lugar dele, ele se afastou do grupo e ficou de birra em outro ambiente do vestiário. Não ficou com o grupo. Não foi lá apoiar o jogador que ia entrar no lugar dele. Porque ele só pensa nele, Gabigol. Ele não pensa na instituição. Ele não pensa no grupo. Tanto é que depois ele tentou, de todas as formas, trazer todos os holofotes para ele, dando esse monte de declaração incabíveis. Ele poderia esperar um pouquinho para falar qualquer coisa. E é por causa disso que ele está sendo afastado do jogo de amanhã. E, na minha opinião, ele não joga mais no Flamengo esse 2024. Não é o que eu desejo. Se eu fosse diretor do Flamengo, ele já não jogaria. Mas eu acho que vai acontecer nessa reunião é esse acordo dele não jogar mais no Flamengo em 2024, de repente já até rescindiu o contrato, enfim. A minha opinião é que ele não joga mais esse ano. E a gente precisa ver aqui as estatísticas para a gente entender o Gabigol, primeiro em 2023, como ele já foi muito abaixo. Ele, em 58 jogos, ele fez 20 gols, deu 4 assistências, tomou 16 cartões amarelos e foi expulso 2 vezes. Então, desses 16 cartões amarelos e 2 expulsões, você pode colocar aí que ele ficou 4 jogos do Campeonato Brasileiro suspensos. Se a cada 3 amarelos ele fica suspenso um jogo, ele tomou 7 no Brasileiro, aí são 2 jogos. 2 jogos. E mais 2 jogos por expulsão. Em comparação ao outro atacante do Flamengo, o Pedro, em 61 jogos, isso são 3 jogos, apenas 3 jogos a mais do que o Gabigol, fez 35 gols e deu 4 assistências. São 15 gols a mais do Pedro do que o Gabigol. E aí, em 2024, o ano que nós estamos, o Pedro está machucado já há um bom tempo. O Gabigol ele fez 7 gols em 35 jogos. Então, 35 jogos não pode se dizer que o Gabigol não teve chance esse ano. Não pode se dizer que o Gabigol não teve chance esse ano. Ele teve bastante. O que ele não teve foi porque ele ficou suspenso pelo antidoping, beleza? Foi barrado em alguns jogos pelo Tite? Foi, sim. Mas a maior parte foi porque ele estava afastado pelo doping, tanto é que ele tem 35 jogos no ano. E nos 35 jogos, ele fez só 7 gols e tomou 4 cartões amarelos. Ah, Vitor, mas 2 gols foram na final. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas, quando a gente junta num todo, não tem por que renovar com o Gabigol. Sabe quais são os números do Pedro esse ano? Em 30 jogos,
ele, em 43 jogos, ele tem 30 gols e 4 assistências. O Pedro estava fazendo uma temporada fantástica no Flamengo. Muito mais gols do que o Gabigol. E você acha que se o Pedro não tivesse machucado, o Felipe Luiz ia barrar o Pedro para colocar o Gabigol? Nunca que o Felipe Luiz ia fazer isso. Nunca. Nunca que o Felipe Luiz ia fazer isso. Então, resumindo, para a gente fechar aqui o vídeo, por mim, o Gabigol está forçando uma barra tremenda, está arranjando confusão, está querendo apenas o holofote, querendo fazer mídia e está arranjando um jeito de sair do Flamengo pela porta dos fundos. Porque parte da torcida já é meio que hate do Gabigol. Ele já não é mais unanimidade na torcida do Flamengo. E ele está fazendo de tudo para arrumar confusão. Ele está fazendo de tudo para sair mal na fita. 2 anos jogando muito mal, então não tem porquê o Flamengo renovar com o que ele está pedindo. Lembrando que ele está pedindo, pelo que foi informado, 2,5 milhões de salário, mais 50 milhões de luva, e aí fora premiações, etc. 2,5 milhões por mês, durante 5 anos, mais 50 milhões de luva. Ele está achando que ele é quem? O Haaland? Lewandowski? Maluco é o time que for pagar isso tudo por ele, porque sabe que não vai ter esse retorno esportivo do Gabigol. Ele já está 2 anos mostrando que ele não é mais aquele Gabigol de 2019, de 2020, de 2021. Ele veio só caindo. É um risco muito grande. Se o Braz faz essa renovação, a torcida que está xingando o Braz por não renovar iria estar xingando o Braz por ter renovado, porque o Gabigol não vai render mais do que ele está rendendo agora no Flamengo. Beleza? Sem contar que é um jogador mimado, egocêntrico, cheio de marra. O extracampo dele atrapalha e atrapalha muito, tumultua o ambiente. Então, tudo isso vai somando. E é um cara que não respeita instituições. Lembrando de que, quando ele xingou o Tite era o treinador da seleção brasileira. Cara, pensa bem nisso. Você que é mais emocionado, põe a sua mão na cabeça e pensa no que o Gabigol fez nesse tempo todo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu quero te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E deixa aí o seu comentário do que você acha dessa saída do Gabigol. Se o Flamengo tinha que renovar realmente, tem que pagar o que ele quer, ou não, o Flamengo está fazendo certo, não tem que renovar com o Gabigol e boa sorte para o Gabigol no futuro e seja o que Deus quiser. O Flamengo tem time, tem caixa para trazer um outro excelente atacante também, é verdade. E eu quero terminar aqui o vídeo conforme o último. A lembrança que eu quero ter do Gabigol. Beleza, Gabigol? Aqui, ó. Sorte para você fora do Flamengo, menos contra o Flamengo. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.